Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e ativar o sininho para que você se inscreva no canal e receba as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do importantíssimo artigo 942, uma novidade do Código de 2015, e a sua aplicação em relação ao ato infracional praticado por adolescente, especialmente a respeito de uma divergência que está instaurada no âmbito do STJ, tá certo? Antes disso, como de costume, apresentação das nossas formas de contato, nossos canais de divulgação na rede social, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso blog, perfil na academia.edu e o nosso e-mail para contato. Bom, o artigo 942 assim dispõe: quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Esse é o caput. O dispositivo é composto ainda por 4 parágrafos. Não convém aqui a leitura de todos eles, até porque na parte direita do vídeo os senhores estão vendo que tem alguns tópicos. Nós analisaremos do que consiste essa técnica do julgamento não unânime, veremos como é que se dá o prosseguimento, vamos ver a natureza jurídica, se é ou não recurso, em quais hipóteses isto pode ser aplicado, as hipóteses de exclusão, e depois nós analisaremos o caso concreto, a divergência que eu apresento para os senhores. Então vamos ao primeiro tópico lá, como é que se dá essa questão do julgamento não unânime. Bom, em regra, o julgamento nos tribunais se dão por um órgão colegiado. Excepcionalmente, a lei admite que a decisão seja tomada isoladamente por um de seus integrantes, que é o assim chamado relator. E isso está previsto no artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º do CPC. Tem ainda previsão em outros dispositivos, como a possibilidade do presidente do tribunal conceder liminar em mandado de segurança. A nossa análise está centrada no Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, essa ideia do princípio da colegialidade, que foi reforçado no CPC de 2015. Porque no CPC de 73, as hipóteses que possibilitavam o julgamento monocrático pelo relator, elas eram compostas por termos vagos. E no Código de 2015, esses incisos 3º, 4º e 5º têm hipóteses mais objetivas. Então não dá margem para interpretações extensivas. Então, com isso, a doutrina vem afirmando que houve um prestígio, um reforço ao princípio da colegialidade. Vão diminuir o número de feitos que serão julgados monocraticamente, pelo menos é o que se espera. Então, nestes órgãos colegiados, pode acontecer do julgamento se dar de modo unânime ou por maioria de votos. Aí depende da composição de cada um dos órgãos. Não compete ao CPC a disciplina da composição do órgão, porque depende de uma realidade local, da estrutura do tribunal e tudo mais. No Tribunal do Rio, por exemplo, cada uma das câmaras é composta por 5 desembargadores. Mas no julgamento de uma apelação participam 3. Então pode ser que no julgamento de uma determinada apelação o resultado se dê por 3-0, ou pela manutenção ou pela reforma da sentença. Ou pode ser por maioria, 2-1, 3-2, 10-1, vamos pensar no plenário do STF, por exemplo, 6-5, etc. Bom, como é que é essa história do prosseguimento do julgamento? Nas hipóteses previstas no dispositivo, e nós veremos adiante que hipóteses são essas. O julgamento, quando ele é não unânime, ele terá prosseguimento. E como que vai se dar o prosseguimento? O prosseguimento será dado na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham
o órgão colegiado. Veja que isso aqui consta do parágrafo 1º do artigo 942. Isso será feito quando for possível. Vamos pensar na composição do órgão de uma Câmara aqui do Rio de Janeiro. Como eu lhes disse, as câmaras cíveis do Rio de Janeiro são compostas por 5 desembargadores. E no julgamento da apelação participam 3 julgadores. Quando da sessão de julgamento, se estiverem todos os 5 julgadores presentes, e no julgamento de uma apelação o resultado for 2-1, é plenamente possível de imediato prosseguir o julgamento, porque os outros 2, que serão convocados para possivelmente modificar o resultado daquele julgamento, já estarão presentes. Então veja que o parágrafo 1º do artigo 942 diz que quando for possível continuar de imediato, terá prosseguimento o julgamento na mesma sessão. E a segunda hipótese, o prosseguimento se dará em uma nova sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, claro, quando não for possível prosseguir na mesma sessão. Está no caput do artigo 942. Então vejam que a regra está no parágrafo 1º. A preferência está no parágrafo 1º. O que está no caput é somente se não for possível a hipótese do parágrafo 1º. A convocação dos novos julgadores deve possibilitar a inversão do resultado inicial. Então, em um órgão composto por 5 julgadores que participaram 3, está 2-1 o julgamento, você precisa chamar mais 2 para aquele voto, para o voto isolado, poder ser acompanhado por outros 2 e com isso inverter o julgamento, fazendo 3-2. Em um órgão, por exemplo, composto por 5, participou do julgamento 5 julgadores. O resultado foi 3-2. Você precisa chamar outros 2 julgadores para que se somem aos 2 que foram vencidos e possa inverter para 4-3. E por aí vai, uma análise do caso concreto. E aí é o que consta do parágrafo 2º do dispositivo. O parágrafo 2º afirma que se admite juízo de retratação de quem já tenha proferido voto. É importante essa constatação. Como vai prosseguir o julgamento não terminou, portanto. Então, quem já proferiu voto em um certo sentido, quando de uma nova sustentação oral ou quando de um novo posicionamento de um desembargador que foi convocado, de um ministro que chegou agora no julgamento, pode vir a se retratar, modificando seu voto. Por que pode fazer isso? Porque o julgamento não terminou. Ele só foi interrompido. Isso é importante. Bom, qual é a natureza jurídica do Instituto? Isso é um recurso? Não. Trata-se de uma técnica de complementação do julgamento e não possui natureza recursal. Isso é muito importante, porque recurso é da definição de recurso ser um ato voluntário da parte. Não existe recurso obrigatório. Não existe recurso de ofício. O recurso pressupõe necessariamente uma conduta volitiva da parte. Essa continuação do julgamento dar-se-á, ela ocorre de forma automática, pelo impulso oficial. Vejam que consta do artigo 2º do Código de Processo Civil. O procedimento se inicia por atividade da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Então, a técnica do artigo 942 de complementação do julgamento não unânime, ela se dá de forma automática. Não depende, portanto, de requerimento, de provocação. Não possui natureza recursal. Tem que tomar cuidado para não confundir com o antigo recurso chamado embargos infringentes que existia no CPC de 73. Ele era cabível nessa mesma hipótese de quando havia julgamento não unânime. Em 73, no Código de Processo Civil de 73, que vigorou até 2016, havia a natureza recursal, a previsão de um recurso. Era necessária a interposição de um recurso nessas hipóteses. Com o Código de 2015, não mais. A continuação do julgamento para possibilitar a inversão passa a ocorrer de forma automática pelo artigo 942. Quais são, portanto, as hipóteses em que acontece essa continuação do julgamento?
São essas três que estão na tela aí. Em primeiro lugar, na apelação. No julgamento da apelação, sempre que tivermos um julgamento não unânime, qualquer que seja o resultado, nós teremos a aplicação do artigo 942. Qualquer que seja o resultado, mantendo-se ou reformando-se a sentença. E aí o enunciado número 62 do Conselho da Justiça Federal ainda complementa, afirmando que também se aplica ao julgamento do mandado de segurança. Bom, mas aí continua lá o parágrafo 3º do artigo 942, traz ainda algumas hipóteses que nós precisamos analisar. Veja, é cabível a técnica do artigo 942 de complementação do julgamento não unânime quando do julgamento do agravo de instrumento. Mas em todas as hipóteses de agravo de instrumento, não. Do julgamento de agravo de instrumento que reforma a decisão de julgamento parcial de mérito. Essa decisão de julgamento parcial de mérito é aquela lá do artigo 356. Uma das hipóteses em que é possível, no novo diploma processual, manejar o agravo de instrumento, e as hipóteses estão previstas lá no artigo 1015, é justamente na circunstância em que se profere uma decisão, um julgamento parcial de mérito. Se tivermos um agravo de instrumento interposto em face dessa decisão, a princípio é cabível a técnica. Mas veja, só será mesmo cabível se a decisão for reformada. Porque se a decisão for confirmada, se a decisão for mantida, mesmo que não unânime, 2-1 pela manutenção da decisão. Não cabe complementação do julgamento não unânime. Então tem que ter atenção. O agravo de instrumento tem que respeitar dois requisitos. Em primeiro lugar, não é em qualquer hipótese de agravo de instrumento. Só no artigo 1015 tem 13 incisos. 13 hipóteses, na verdade 12, que um deles está revogado. 12 hipóteses em que é possível manejar agravo de instrumento. Uma delas é a que está prevista aí, do julgamento parcial do mérito. Então, nesta hipótese, pode ser cabível a aplicação do 942. Pode ser, porque nem sempre será. Será cabível se, nesta hipótese do julgamento parcial do mérito, no agravo de instrumento interposto, ocorrer a reforma da decisão. Porque mesmo quando do julgamento do agravo de instrumento, em face de uma decisão que julgou parcialmente o mérito, o julgamento for pela manutenção da decisão por maioria, não vai caber a aplicação desta técnica do artigo 942. Muito importante isso. A mesma lógica em relação à ação rescisória. Cabe a aplicação da técnica do artigo 942 quando do julgamento da ação rescisória, mas não em relação a qualquer resultado. Cabe a aplicação da técnica do artigo 942 quando ocorrer o julgamento não unânime de uma ação rescisória e o resultado for pela rescisão da sentença. Porque se o resultado for pelo julgamento de improcedência do pedido de rescisão, ou seja, vai se manter incólume a sentença, a decisão judicial transitada em julgado, não há que se falar na aplicação do artigo 942. Então, aqui na ação rescisória, a gente deve olhar o resultado. Aqui o dispositivo não faz menção às hipóteses de cabimento da rescisória. Mas nós temos que ver o resultado. Não é qualquer resultado. Se for pela manutenção da decisão, não cabe a aplicação da técnica. Se for pela rescisão da sentença, o julgamento não unânime deverá ser complementado pela técnica do artigo 942. Importantíssimo isso. Bom, hipóteses de exclusão. Está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 942. Não se aplica a técnica de complementação dos julgamentos não unânime no caso do incidente de assunção de competência, perante o incidente de resolução de demandas repetitivas, nos casos em que se deu a remessa necessária, ou seja, não houve o recurso voluntariamente ofertado
pela Fazenda Pública, hipótese da remessa necessária, e também quando o julgamento foi pelo plenário ou pela corte especial, mesmo que não unânime. Aqui me parece óbvio que já estamos no órgão máximo da estrutura daquele tribunal, não cabe. Tá? E aí continua uma dúvida. E quanto aos juizados? Não há aqui uma exclusão expressa em lei, mas a doutrina majoritária entende ser incompatível a adoção desta técnica da complementação de julgamento não unânime do artigo 942 com o julgamento perante as turmas recursais. Tanto é assim que o enunciado de número 552 do Fórum Permanente de Processualistas Civis assim dispõe: não se aplica a técnica de ampliação do colegiado em caso de julgamento não unânime no âmbito dos juizados especiais. Bom, então essas foram noções gerais sobre a ideia do artigo 942 e a técnica do julgamento não unânime. Mas a gente precisa ver agora que divergência é essa que se instalou perante o STJ. Vamos lá, senhores. A aplicação da técnica da complementação do julgamento não unânime do artigo 942 do CPC em relação a processo em que se discuta ato infracional praticado por adolescente. Deve ou não ser aplicado esta técnica? Porque vejam, esta técnica do artigo 942 é prevista no CPC. Então vamos lá. Olha o artigo 198 do ECA. Nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei 5869 de 73, que era o Código de Processo Civil de 73. Fazendo uma atualização necessária, aplicar-se-á, portanto, o Código de Processo Civil de 2015. Tá certo? Então, temos aí os incisos que eu botei para os senhores, mas nenhum deles faz menção a esta técnica do artigo 942, não teria cabimento fazer menção, não existia à época, é uma criação do Código de 2015. Então, a princípio, o artigo 198 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, manda aplicar a técnica, porque manda aplicar o sistema recursal do CPC. Bom, mas a lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente, obviamente, é a proteção do adolescente. É uma necessária interpretação teleológica do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo que as medidas socioeducativas não possuam natureza jurídica de pena, é corrente em sede doutrinária que deve ser assegurado aos menores infratores todas as garantias processuais penais que se aplicam em relação ao acusado de um crime, com muito mais razão. No processo penal, quando o julgamento da apelação é mais benéfico para o réu do que a sentença, não cabem embargos infringentes, ainda que o quórum tenha sido por maioria. Então aqui, cuidado. No processo penal ainda existem os embargos infringentes, que são cabíveis nessa hipótese de julgamento não unânime. Só que a regra da proteção ao réu no processo penal determina que quando o julgamento da apelação é mais benéfico ao réu, mesmo que o julgamento da apelação tenha se dado de forma não unânime, é incabível embargos infringentes pela acusação. É o que consta no parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal. Quando não for unânime, a decisão de segunda instância desfavorável ao réu admite-se embargos infringentes e de nulidade no prazo. Por quê? Desfavorável ao réu, porque a que for favorável ao réu é irrecorrível por meio dos embargos infringentes. Veja, nós devemos fazer, portanto, o questionamento que se faz é se a gente deve transplantar esta lógica para o adolescente infrator. Porque pelo artigo 198 do ECA aplica-se o sistema do CPC. Mas pela lógica do processo penal, não aplicaria. Não caberia a técnica dos embargos infringentes. E aí instaurou-se, como já afirmado, uma divergência perante o STJ. Primeiro julgado agravo regimental no recurso especial 1.673.215 do Rio de Janeiro, quinta turma
do STJ. Está aí a ementa, eu não lerei tudo, claro. Está lá, aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil, possibilidade, com base no artigo 198 do ECA. E aí, continua, um outro julgado. Recurso especial, 1.694.248, também do Rio de Janeiro. Agora da sexta turma do STJ. Está aí também a ementa para os senhores. Eu vou ler a parte destacada. Decisão não unânime favorável ao menor infrator. Técnica de complementação de julgamento prevista no artigo 942 do CPC. Inaplicabilidade de procedimento mais gravoso que o adotado no processo criminal, em afronta às normas protetivas que regem o ECA. Não lerei para não tornar o vídeo ainda mais extenso. Os interessados bastem que dê pause e tomem nota do que consta aí da ementa. Olha lá. A aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, quando a decisão não unânime for favorável ao adolescente, implicaria em conferir ao menor tratamento mais gravoso que o atribuído ao réu penalmente imputável, já que os embargos infringentes e de nulidade previstos na legislação processual penal, artigo 609 do CPP, somente são cabíveis na hipótese de julgamento tomado por maioria não beneficiar o réu, culminando em duvidosa afronta às normas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, senhores, essa é a celeuma instaurada entre as turmas do STJ. Me parece que a segunda posição, que concede uma interpretação teleológica pela inaplicabilidade pela técnica do julgamento não unânime do 942 do CPC a esses casos em que se discuta ato infracional praticado por adolescente, quando o resultado no órgão colegiado é mais favorável ao adolescente, deva prevalecer justamente por uma interpretação teleológica. Vamos ter que aguardar cenas aí dos próximos capítulos. Certamente virá embargos aí de divergência a serem sanados pela seção competente do STJ. Tá certo? Fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado. Tem que acompanhar essas decisões do STJ, que são imprescindíveis, são as que caem em concurso e são as que causam aí o maior debate no mundo jurídico. Tá certo? Um abraço e até a próxima.